Olá, muito bom dia você de casa, bom dia amigos da programação. Entra no ar o nosso programa Amanhecendo na Graça. Satisfação enorme ter você comigo, prazer enorme ter você mais uma vez no programa Amanhecendo na Graça. Você que acompanha o programa todas as manhãs comigo aqui no programa. Olha, que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Fique ligadinho, nosso programa vai das 7h30 às 8 horas da manhã. E hoje nós vamos estar falando a respeito de um tema tão importante. Às vezes você que em casa acompanha a programação e está dizendo que você é do altar, mas só que você tem medo de ir para o altar. Vamos estar falando a respeito disso também. Mulheres no altar, como se proceder. Ou às vezes você é do altar, mas ainda não foi para o altar. Estou recebendo ela aqui comigo, a missionária Kátia Falcão, já se encontra no estúdio comigo aqui no programa, para estar falando um pouquinho a respeito desse tema tão importante. E você em casa pode interagir com a gente, é isso mesmo. Pode interagir com a gente através, não está ligado a nada ainda, né? Pode interagir com a gente através do meu WhatsApp, 9937-5701. Você pode participar com a gente ao vivo também, 3321-7313. Você é o meu convidado especial para fazer sua pergunta para ela, que já se encontra aqui no estúdio da RIT. Missionária, bom dia, seja bem-vinda. Prazer, né, ter a senhora novamente aqui no programa, Amanhecendo na Graça. Satisfação enorme ter a senhora aqui. Bom dia, cumprimento Bom dia. a todos com a paz do Senhor. Já estava com saudade, pastora. Pois é, quanto tempo, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Quero desejar um bom dia para você, um bom dia abençoado. Principalmente você, mulher, que quer fazer a obra do Senhor e muitas vezes teme, né, o chamado, tem medo, acha que é difícil. Verdade. E não é assim. E como que é, missionária? Como saber se não é difícil? Quando o Senhor me chamou, todo mundo sabe o meu testemunho, né? Eu era dançarina de bandas e aí eu renunciei, falei, Senhor, eis-me aqui, né? Eu quero fazer a tua vontade, eu quero obedecer o teu chamado. E eu enfrentei muitas assim barreiras, mas sempre colocando a fé, né? Em primeiro lugar e aceitando o chamado de Deus, me dispondo, né? Porque nós temos que nos dispor, né? Em primeiro lugar e fazer mesmo a vontade do Senhor, aquilo que Ele nos chama, nos designa, né? E sempre aberto o coração. E eu costumo ministrar em vidas de mulheres, né? Para que façam mesmo a vontade do Senhor. Não temer, não desanimar, não desistir, nunca desistir. Maravilha. A senhora disse que a senhora era dançarina de uma banda, olha, já falando, né? Era dançarina de uma banda, e aí a senhora sentiu o desejo de fazer a obra, mas depois que a senhora já estava um tempo na igreja, é isso ou eu estou enganada? Sim, foram anos, né? Eu tenho 11 anos de ministério, e o Senhor me capacitando, né? Ele chama e nos capacita. Né? Então foram anos ali no ministério aprendendo de Deus para me poder fazer a obra. E às vezes essa mulher que está em casa acompanhando a programação, ela tem chamado, só que ela tem medo do altar. Já encontrei inúmeras mulheres falando isso, pastora, eu tenho, mas eu tenho medo daquilo que eu vou enfrentar. E aí, para essas pessoas que têm essa barreira, pastor, missionária? Eu acho que tem que orar, né? Em primeiro lugar, buscar de Deus, né? Orar. Descer em oração, descer em clamor, para que o Senhor venha desenvolver esse dom, né, na sua vida. Maravilha. Então, o primeiro passo que ela tem que fazer é orar. Orar, buscar de Deus, a vontade do Senhor. Eu já me deparei com muitas mulheres falando, né? Falando assim, mas eu não consigo, eu não sou capaz, mas quem te capacita é o Senhor, né? Tem que colocar a fé em ação. Maravilha, você que em casa acompanha a programação, está acompanhando o programa Amanhecendo na Graça, estou recebendo ela aqui, missionária Kátia Falcão, falando aqui pra gente um pouquinho de mulheres no altar, como se proceder, como ter um procedimento de uma mulher que está no altar. E às vezes essa mulher que está no altar, ela ainda briga, xinga, fofoca, fala mal da vida dos outros. E aí, missionária, para esse tipo de mulher que já está no altar e tem esse tipo de procedimento, o que fazer? Precisa de ajuda, né? Precisa ser liberta e deixar o Espírito Santo trabalhar. Mas é complicado, porque muitas vezes está até envergonhando, né, o altar. Então eu acho assim que tem que deixar, abrir o coração, deixar Jesus limpar o seu coração.
O Senhor, ele vai capacitando, ele vai mostrando, vai derramando sabedoria, né? E nós não somos perfeitos, né? Verdade. O Senhor vai transformando, né? E o que ele quer de nós é o nosso caráter, né? Atitude, principalmente de nós mulheres, né? Uma cobrança parece que é maior, né? As pessoas, mulher repara outras mulheres, às vezes a roupa não é apropriada para a mulher que está no altar, e tem aquela coisinha toda que só a mulher entende, né, missionária? E às vezes ela passa até um preconceito, né? Ela tá ali no altar e as pessoas estão pré-julgando ela também. É terrível. Isso, muito mesmo. Já passou por isso? Já, várias vezes. Principalmente pelo fato de eu vir, né, de dança, do mundo da mídia, da TV, né? Onde eu fazia também shows. Então eu já passei muita discriminação, muita mesmo. É aquele caso, né? Deus esquece, mas o homem não esquece. Não. O homem não esquece, o homem sempre tá ali lembrando. Ah, mas você era assim. Quem é você para falar isso? Quem é você para dar essa lição de moral? Você não tem, né? E, ai, meu Deus do céu, complicado. Mas às vezes as pessoas estão intitulando você com aquilo que você foi. Mas espera aí, Deus ele quer fazer de você uma pessoa nova, uma pessoa transformada. Para isso, tem que ter fé para dar o primeiro passo, né, missionária? Só depende de você, mulher. Só depende de você, né? Eu costumo dizer que eu quis, né? A mudança veio primeiro de mim, né? Ninguém me obrigou a nada, né? Ninguém me amarrou, colocou lá. Não, você vai fazer isso, isso, isso. Não. O primeiro passo fui eu que dei. Eu que fui atrás do Senhor. Eu que me dediquei, eu que busquei, né, na palavra, busquei o conhecimento da parte de Deus, né, na nossa vida. E o Senhor Jesus, ele é responsável para a mudança, né? Quando a gente aceita essa mudança, Verdade. né? Porque tudo parte de nós, né? Então foi esse o meu começo desse ministério assim grande, abençoado que eu tenho através da minha vida, eu tenho abençoado muitas mulheres, né? Com uma palavra, com um abraço. Às vezes as mulheres não querem nenhuma palavra, pastora. Basta você fazer um gesto de amor, né? De abraçar. Quantas eu já abracei e choraram, sabe, no meu ombro, pedindo ajuda, pedindo socorro, que queria mudança, que não conseguia muitas vezes dentro da sua casa, o seu casamento, né? E o Senhor falando que ia restaurar, que ia fazer. Às vezes um abraço. Um abraço apenas, Um abraço. Né? Missionária, às vezes, essa mulher que está em casa acompanhando a programação, e ela até quer fazer, ela tem até vontade de fazer, só que ela não sabe como fazer, de que maneira fazer, qual é o primeiro passo que ela tem que dar, pelo amor de Deus. Ela não tem nenhuma igreja, ela não frequenta nenhuma igreja, mas ela sente no coração aquele chamado, ela sente algo diferente nela. O que essa mulher que está em casa acompanhando a programação nesse momento, né, tem que fazer? Primeiro passo é nascer de novo, né? Buscar a casa do Senhor, descer as águas, né? Como o Evangelho de Cristo, né, fala, nós devemos ir, né, até o Senhor. Então, eu acho assim que dentro de casa você não vai resolver nada. Você tem que se despertar, tem que se levantar e tem que começar mesmo a lutar por aquilo que você almeja, lutar por aquilo que você acredita. Que a transformação só depende de você. Só depende da pessoa, né? É verdade. E você disse, a senhora disse assim, eu vim do mundo da música, né? É muito fácil falar vim do mundo da música, agora eu tô no altar, estou pregando, estou fazendo aquela coisa toda. Mas você já sentiu medo? Peraí, meu Deus, pregar a palavra de Deus? Eu vim do mundo da música, da dança, agora no altar para pregar a palavra de Deus? Sentiu aquele bloqueio, aquela resistênciazinha, como que foi? No começo não foi fácil, né? Imagina. Eu não posso falar o que não é, né? Então eu tive sim, no início, né? Eu falava assim, como que eu vou fazer? Né? Jesus, me ajuda. Eu não consigo sozinha. Então dá assim, no começo foi difícil, mas o Senhor me levantou e eu falei, estou aqui, cada vez buscando mais, buscando conhecimento da parte de Deus, né? Sabedoria, e Ele vai derramando, vai mudando, vai nos aperfeiçoando, né?
Essa é a palavra certa. Verdade, aperfeiçoando. Missionária, eu vou em intervalo comercial. Na volta do intervalo comercial, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essa mulher, uma palavra, alguns segundos, de uma mulher da Bíblia que a senhora se identificou, né? E às vezes vai identificar com essa mulher que está em casa acompanhando também, tá bom? Você que está em casa acompanhando a programação ou ligou o seu televisor agora, estou recebendo a missionária Kátia Falcão no programa Amanhecendo na Graça, está falando a respeito de mulheres no altar, como se proceder, e agora ela vai estar falando depois do intervalo comercial, vai estar falando a respeito da mulher que ela se identifica, né? Tem várias, mas aquela mulher que ela mais se identifica na Bíblia Sagrada. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu retorno com todos vocês. Dona Carlina, o que a senhora tem de novidade para essa mulher que está acompanhando o nosso programa, que quer conhecer a loja da senhora, os produtos, as novidades que a senhora tem para ela? Nós estamos com uma coleção incrível de outono e inverno, esperando por você. Estamos dando 15% de desconto para as nossas clientes que vierem conhecer a loja. E a nossa loja fica na Rua Goiás, número 68, Nova Várzea Grande, em Várzea Grande. E temos uma loja também em Santo Antônio de Verger, número 240, Centro. É isso aí, Lina Shoes, vem conhecer. Qualidades, preços baixos para você. Livraria Manancial, um conceito em artigos cristãos, sempre recebendo os lançamentos de bíblias, livros, periódicos, Ministério da Dança e uma grande variedade de produtos para você presentear em qualquer ocasião. Livraria Manancial, o magazine do cristão. Rua Joaquim Mortinho, 319 Centro, em frente a Monbiju. Fone 3023-7733. Estamos aqui de volta no estúdio da HIT, estou recebendo a missionária Kátia Falcão, falando um pouquinho de mulheres no altar, como se proceder. E ela vai estar falando, missionária, vai estar mostrando pra gente, na Bíblia Sagrada, uma mulher que ela mais se identifica. Qual é, missionária? É lá no livro de 1 Samuel, onde fala de Ana. Ô, mulherzinha, né? Uma mulher que ela era casada com Eucana, porém ela tinha, a Bíblia fala que Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. Porém, muitos falam que Penina era rival de Ana. Mas eu não me deparo assim nessa situação como Penina rival. Pelo contrário, eu acho que Penina fez com que despertasse em Ana o sonho dela. Porque Ana não podia gerar filhos, né? E Penina gerava. Penina ia lá, mostrava os filhos para Eucana e Ana não. Ana foi, sabe para onde? Para o altar. Se derramou na presença do Todo-Poderoso, foi até o sacerdote Eli. E ali Ana começou a declarar, a falar para Deus que ela queria, né, o seu sonho ser realizado. Então eu creio assim, olhando pela fé de Ana, Deus concedeu o desejo de coração de Ana. E Ana gerou Samuel, o maior profeta que a Bíblia relata que Samuel ouviu Deus falar. Então, para Deus atender o pedido de Ana, ela creu, né? Então, ela se esforçou, ela foi atrás. A Bíblia diz que ela pegou Eucana e de madrugada ela se derramou na presença do Senhor. Ela chorou. O sacerdote falou que Ana chegava ali atribulada, angustiada de espírito. Até achou que ela estava bebendo vinho e não. Ana estava ali, era precisando da resposta de Deus, né? Então, eu amo muito essa passagem de Ana, onde fala que Ana não foi até Penina brigar, né? A Ana não se usou as forças dela, e sim ela foi para aquele que único que podia, né, trazer para ela o milagre, o poder de gerar um filho, né? E ela entregou ao Senhor, fez um voto, entregou esse filho todos os dias,
né, na presença de Deus. Então, que você seja como Ana, né, não desistir, não desanimar, perseverar. Essa é a palavra certa, perseverança. Nos dias de hoje, nós mulheres temos que perseverar. Não aceitar o não como uma barreira, o medo, né? Muitas vezes que vem o medo, vem insegurança, mas nós temos que repreender e procurar sempre estar perto de pessoas que nos fazem bem, né? Com palavras que vai somar no nosso ministério, não diminuir. Porque o que eu tenho visto hoje, pessoas que me procuram, mas fulano de tal fez isso, falou aquilo. Então vamos procurar estar com pessoas que nos fazem bem, né? Palavras positivas que nos coloca para cima. Eu acho que você precisa disso, uma injeção de ânimo, né? É como eu estava falando ontem, se ela está falando de mulher, vamos falar de homem aqui também, a respeito dos amalequitas que foram contra o povo de Israel, né? Quando Deus fala bem assim, para eles sair de si, do deserto, eles vão até Refidim, e aí lá os amalequitas eles vão lutar contra o povo de Israel. E aí Moisés, o líder daquele povo, diz: espera aí, Josué, você vai lutar contra eles lá e eu vou subir no monte orar. Só que a Bíblia diz que Moisés não sobe sozinho. De um lado estava Ur, do outro estava Arão, né? Tava Ur e Arão. É a Ur e Arão, né? É isso mesmo. Ur e Arão estavam um do lado do outro. E aí o que acontece? Quando as mãos de Moisés, a Bíblia relata na King James, estavam cansadas, ele começou a abaixar as mãos. Só que tinha dois camaradas, um do lado, outro do outro, sustentando as mãos de Moisés. Se eu não tiver na minha vida, se eu não tiver do meu lado pessoas que vão me sustentar, aí tá como, né? Aí, às vezes, você esmorece na oração, não quer mais ir na igreja, porque você está com pessoas que estão do seu lado que estão fazendo isso com você. Que Deus nos livre dessas pessoas, né? Que Deus, porque é como nós temos que fazer como Davi, desviar dessas pessoas verdadeiramente. Me chama muita atenção isso. Estava ali Arão e Ur, estrategista, né? Porque eles viram, quando Moisés abaixava as mãos, o povo de Israel perdia a batalha e os amalequitas ganhavam batalha. Então, eles disseram, peraí, colocaram Moisés sentado numa pedra, sentaram Moisés, levantaram as mãos de Moisés, um de um lado, outro de outro, sustentando as mãos de Moisés. E o povo de Israel prevaleceu e a Bíblia diz que os amalequitas foram exterminados. Então, para os seus inimigos serem exterminados verdadeiramente, literalmente, você tem que ter do seu lado pessoas que vão firmar as suas mãos e não vacilar as suas mãos. Com fofoca, falando um monte de coisa. Olha, gente, pelo amor de Deus, nós temos que ter pessoas do nosso lado dessa maneira, não é verdade? É verdade, quem vai somar com você, quem vai te certeza. ajudar, você não pode procurar um conselho de uma pessoa que nem conhece Deus, né? Verdade. Digamos assim, tá vivendo uma vida totalmente desestruturada, onde você vai buscar de alguém que não pode te fornecer o combustível que te alimenta, né? Que é a palavra de Deus. Então vamos procurar conselhos de pessoas que estão vivendo essa palavra, que você vê que não deseja mal, que não faz fofoca, né? Como a pastora está falando. Eu vejo desta maneira. Então Ana foi e buscou diante de Deus, o único que podia mudar a situação dela. Maravilha, né? Que maravilha, que bacana. Mulher no altar, como se proceder? Às vezes você tem medo do altar. Essa pessoa que ainda tem medo, tem receio, tem um bloqueio dentro dela, o primeiro passo é ter fé, enfrentar, orar, não deixar de orar, né? O principal, o primordial é a oração, que deixa a gente ainda respirando nesse mundo tão conturbado, né, que nós enfrentamos, que nós vivemos. Alivia a alma cansada, alivia o corpo cansado. Oração também, né, missionária? E às vezes essa mulher do altar não está cumprindo o dever que diz em Lucas 18, que é o dever de orar sempre e não desfalecer e não desanimar. E para essa pessoa que não está cumprindo esse dever, vai continuar no altar ou logo essa pessoa sai do altar? Sai. Então tem que buscar mesmo, tem que voltar ao primeiro amor, como fala a palavra, né? Volta ao primeiro amor e continua buscando a presença de Deus, porque sem a presença de Deus nós não conseguimos nada. Verdade. Nada mesmo. Então é dia após dia, temos que ficar firme mesmo, na rocha. Mas e para essa pessoa, e para as pessoas que dizem assim, eu não consigo mais voltar ao primeiro amor, né? Eu não consigo mais ser aquela mesma pessoa. Eu oro às vezes, eu busco às vezes. Tem muitas pessoas com essa dificuldade. Para esse tipo de pessoa que se encontra nesse quadro, que está nesse quadro, não consegue buscar como antes. Antes orava, jejuava, se consagrava, buscava a face do Senhor sem medir esforços, como Davi, de manhã, à tarde e à noite, eles buscavam mesmo. E para esse tipo de pessoas que não estão conseguindo voltar o que era antes.
eu creio que tem que pedir para o Senhor, né? Pedir para Deus ajudar, né? Procurar o pastor, né, da igreja onde congrega, ou até mesmo se você não tem uma igreja, né, procura, né, ir e pedir para o Senhor revestir, renovar. Às vezes desanimou, né, com alguma coisa e tá triste, tá entristecido, então eu creio que tem que quebrar esse bloqueio, né, repreender. A senhora acha que tem muitas mulheres no altar guardando para si, tipo, ela não consegue, mas ela não quer demonstrar que não consegue, ela não voltou ao primeiro amor, ela precisa de ajuda, mas ela não reconhece que precisa de ajuda? Tem muitas mulheres no altar orgulhosas nos dias de hoje? Muitas mesmo, muitas que precisa o Senhor libertar, assim, deixar, né, porque é nós que deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas. Então tem muitas que estão frustradas, né, creem na profecia e muitas vezes a profecia não aconteceu ainda, e aí ela fica com orgulho, se fecha o coração, né, tem a mágoa ali, mas Deus, eu sou usada para profetizar, para pessoas são curadas, pessoas são libertas através da minha vida, e eu estou assim. Então, minha casa está dessa forma. Isso, então eu acho assim que é preciso voltar, é preciso se desprender, é preciso liberar o perdão, tirar essa mágoa do seu coração e deixar Deus trabalhar em você, né? Para que o Senhor venha fazer a obra. Deixa Deus trabalhar em você. Às vezes a pessoa ela só está trabalhando para Deus e está esquecendo de deixar Deus trabalhar na vida dela também, né? É isso que é o importante. Primeiro, o vaso ele tem que estar cheio, né? Para o vaso poder dar, nós temos que nos estar cheio, alimentado da palavra, buscando em oração, jejum, como a pastora falou, consagrando, né? Senão a gente não vai conseguir. Para o vaso ser transbordado de azeite, para poder dar para outras pessoas, nós temos que estar cheio. Verdade. A senhora me fez lembrar outra mensagem. Olha só, um monte de mensagem. A mensagem ali de Caná da Galileia. Lembra de Caná da Galileia, né? Jesus foi convidado para a festa, a mãe de Jesus foi convidada para a festa, Jesus também foi, juntamente com algumas pessoas, Jesus estava ali naquela festa. E a Bíblia relata que acaba o vinho, vai até a mãe de Jesus vai até Jesus, e aí a mãe de Jesus diz, mas espera aí, ainda não é chegada a minha hora. E aí a Bíblia relata que ele olha do lado e vê 6 talhas vazias. Às vezes a pessoa lá tá em festa, tá numa festa, mas é uma pessoa vazia. E quem viu os vasos vazios na festa foi Jesus. Jesus vê o seu coração tá vazio. Jesus vê que você tá no meio da multidão, mas é uma pessoa vazia. Jesus, ele vê isso. E aí Jesus viu a talha vazia, e aí Jesus, ele diz, né? A mãe de Jesus diz para aqueles servos fazerem tudo o que ele dissesse. E aí Jesus diz, enche os talhos de água. E aí os servos encheram, só servo obedece. Encheram os talhos de água, Jesus diz, agora leve o mestre-sala. E o que eu acho muito importante, muito interessante, que Jesus diz, a Bíblia relata assim, e provando o mestre-sala a água feita. Então quer dizer que os servos levaram água para ele, mas na obediência Jesus fez. Feita em vinho. Então, quer dizer que Jesus, ele só pode fazer algo através da minha obediência. Quando eu encher o meu vaso, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, não vos embriagueis com vinho. Por quê, apóstolo Paulo? Porque tem contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se o vaso está vazio, precisa ser cheio. Ser cheio de quê? Do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, a Bíblia relata quais são as obras do Espírito Santo. Você vai ler lá e você vai ver se você está cheia ou se o seu vaso está vazio. Está na festa, está nas bodas, está numa festa, mas o vaso está vazio. E Jesus viu esse vaso vazio e pede para encher. Então, nós precisamos encher vasos vazios. Mas sabe aquela pessoa que fala assim, pastor, eu tô no meio da multidão, mas eu tô me sentindo vazia. Eu casei, mas eu tô me sentindo vazia. Então, Jesus, ele tá vendo o vaso que precisa ser cheio, que precisa transbordar da presença dele. Missionária, obrigado pela participação. Agradeço, falei mais que a senhora, mas tudo bem, né? Que Deus abençoe grandemente a vida da senhora, de grande valia, né? Para essa pessoa que acompanhou a programação e estava precisando ouvir essa palavra, precisando ouvir essa mensagem, que Deus abençoe grandemente. Amém. Eu também agradeço a grande oportunidade de estar aqui. E quero deixar para você, mulher do altar, não pare o seu chamado, não renuncie àquilo que o Senhor já te designou a fazer. Faça, tenha fé, persevere. Como Ana perseverou,
não impeça o teu Deus de te abençoar, porque através da sua vida, o Senhor está trabalhando na sua casa, no seu ministério. Então não para, não retenha o teu chamado diante de Deus, porque eu tenho certeza que Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele te prometeu. O Senhor tem cumprido na minha, tem cumprido na vida da pastora. Então não pare aquilo que Deus te chamou, mulher. Faça a diferença, faça a obra do Senhor. Amém? Amém. Obrigada pela participação. E você que acompanhou a programação de hoje, que Deus abençoe grandemente. Amanhã eu espero você, 7h30 da manhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Amanhã nós vamos ter o testemunho, é isso mesmo, do Everaldo Gomes. Gente, testemunho forte, prepara o seu coração, né? 18 anos em uma vida que amanhã você vai saber, amanhã tem mais. Hoje ele prega a palavra de Deus. Everaldo Gomes, vamos ter vídeo, vamos ter foto para mostrar para vocês, né? Coisa de louco, né? Já conhece a história dele, conheci um pouquinho do testemunho dele, muito forte mesmo. Amanhã, 7h30 da manhã, você fica por dentro. Deus abençoe e até lá.